Olá pessoal, meu nome é Guilherme Maurílio de Oliveira e iniciaremos mais uma videoaula sobre força e movimento. Primeiramente vamos falar das três leis de Newton, que constituem a base da mecânica e foram formuladas com fundamento nos conceitos de massa e força. Posteriormente iremos ver aplicações das leis de Newton e por fim o atrito. Vamos falar alguns conceitos iniciais agora. Muitas pessoas, ao subirem na balança, pensam que ao ver o medidor, acham que é o seu peso, né? O que está medindo. Mas não é o peso, e sim a massa, que é a quantidade de matéria que se faz presente num determinado corpo, e a sua unidade de medida é o quilograma. Peso, pessoal, é a massa vezes a gravidade da Terra, que é bem diferente. Podemos também destacar que a força é a grandeza que tem a capacidade de vencer a inércia de um corpo. Um jogador de futebol, ao chutar uma bola, produz uma força que acaba vencendo a inércia da bola. Também podemos destacar que o pé do jogador exerce uma força sobre a bola e a bola exerce uma força sobre o pé do jogador. Vamos começar falando um pouco sobre a primeira lei de Newton, que é a lei da inércia. Então, todo o corpo permanece em estado de repouso de movimento retilíneo uniforme se a resultante das forças que atuam sobre esse corpo for nula. Então, um ciclista, ao ver um cachorro, freia a bicicleta e seu corpo acaba sendo arremessado no mesmo estado, no mesmo movimento que a bicicleta vinha tendo. A mesma coisa acontece com o motorista, que está sem cinto de segurança, ao bater em outro carro, acaba sendo arremessado para fora. A segunda lei de Newton, pessoal, é a lei fundamental da dinâmica. E o que diz essa lei? Diz que a força resultante que atua sobre um corpo é proporcional ao produto da massa pela aceleração por ele adquirida. Resumindo, temos na fórmula abaixo: força igual a massa vezes aceleração. Já na terceira lei de Newton, é a famosa lei da ação e reação. A toda ação correspondente sempre existe uma reação de igual intensidade e direção, mas sentido contrário. Então, o operário, ao empurrar um carrinho, exerce uma força, e o carrinho exerce uma força sobre o operário. Aplicações das leis de Newton. Podemos aplicar a corpos em equilíbrio aceleração igual a zero ou acelerados devido à ação de forças externas constantes. Para os exercícios, para alguns, os corpos são iguais a partículas, e para as cordas e fios, iremos desprezar a massa. Antes de resolver alguns problemas, iremos traçar uma estratégia. Primeiro, interpretar fisicamente a situação. Segundo, traçar o diagrama de corpo livre para cada corpo separadamente, mostrando as forças externas presentes. Terceiro, aplicar a lei de Newton nas direções de x e y para cada corpo. Quarto, achar as incógnitas das equações. Pessoal, vamos para o nosso primeiro exercício então. Considere uma caixa de 8 kg sendo arrastada sobre uma superfície horizontal polida, onde a força de atrito pode ser desprezada. Determine a aceleração da caixa e a força que o chão exerce sobre a caixa, sabendo que a força realizada através da corda tem intensidade de 20 N. Então, na nossa estratégia de resolução de problemas, o primeiro seria interpretar fisicamente a situação. Segundo, traçar o diagrama de corpo livre para cada corpo. O diagrama de força já está ali embaixo, representado pelas três forças que existem na caixa, que é a força normal que é a força que o chão exerce sobre a caixa, que está pedindo no exercício o valor dela, meu F,
que é a força realizada através da corda, que tem intensidade de 20 newtons, e meu P, que é o peso da caixa, que é a massa de 8 kg vezes a gravidade. Após interpretarmos fisicamente a situação e traçar o diagrama, iremos aplicar a segunda lei de Newton nas direções de x e y para cada corpo. Então, as forças que atuam no eixo x, na caixa, é apenas o meu F, que tem o valor de 20 newtons. Então, colocamos na fórmula 20 igual massa vezes aceleração. Massa é 8, então 20 igual a 8 vezes aceleração igual a 2,5 metros por segundo ao quadrado. Já o somatório das forças no eixo y é igual a zero, né? Pois a minha caixa ela não está se movimentando no eixo y. Então, as forças no y temos apenas o N e o P. Então, N menos P igual a zero. N igual. P seria a massa vezes a gravidade. Então, N igual a 8 vezes 9,8 metros por segundo ao quadrado. A minha normal, então, é igual a 78,4 newtons. Vamos para o nosso exercício 2, pessoal. A figura 3.3 mostra dois corpos de massa M1 e M2 ligados através de uma corda de massa desprezível. A corda passa por uma polia de massa e atrito desprezíveis, de tal forma que o corpo de massa 2 fica suspenso. O corpo suspenso, ao cair, produz um deslizamento do corpo M1 sobre a superfície horizontal lisa, onde o atrito também pode ser desprezado. Determine a. O módulo de aceleração dos dois corpos se M1 igual a 3 kg e M2 igual a 2 kg. B. A intensidade da força de tensão da corda. De acordo com a nossa estratégia de resolução de problemas, o primeiro então é interpretar a situação física do exercício. Após isso é fazer o diagrama de forças dos corpos, que já estão na tela. No M1 temos três forças, a normal, a tensão e o peso. No M2 temos apenas duas forças, a tensão e o P2. No M2 não temos normal por ele não estar apoiado numa superfície, ele está suspenso. Nossa terceira etapa seria aplicar a segunda lei de Newton para os corpos. Iremos isolar algumas variáveis para resolver o problema e achar a aceleração. Primeiramente, no M1, no eixo x, temos o somatório das forças no eixo x igual a massa vezes a aceleração. Como no eixo x só temos uma força, então ficaria T igual a M1 vezes a aceleração. Podemos substituir isso lá no eixo y do M2. Então, o somatório das forças do eixo y é igual a massa 2 vezes a aceleração. Somatório do Fy é igual a P2 menos T igual a M2 vezes a aceleração. Substituindo o T, ficaríamos com M2 vezes a gravidade menos M1 vezes a aceleração igual a M2 vezes a aceleração. Substituiremos M2 vezes a aceleração na fórmula do eixo x do M2. Somatórios do Fx é igual a M2 vezes a aceleração. Como no Fx não temos forças, então ficaria M2 vezes a gravidade menos M1 vezes a aceleração igual a M2 vezes a aceleração. Isolando a aceleração, ficaria aceleração igual a gravidade vezes M2 dividido pelo M2 mais M1. A aceleração ficaria, colocando os valores que já temos, né, de M2 e M1 em a gravidade, a aceleração encontramos como sendo 3,9 metros por segundo ao quadrado. Achando a aceleração, voltaremos lá no eixo x, no somatório das forças do eixo x, e achamos a tensão. T igual a massa 1 vezes a aceleração. T igual a 3 vezes 3,9. Tensão, então, igual a 11,8 newtons. E assim conseguimos resolver os dois
os dois problemas, né? O modo da aceleração dos dois corpos, que é 3,9 metros por segundo ao quadrado, e a intensidade da força da tensão da corda, que é 11,8 newtons. Seria isso, pessoal. Atrito. Atrito é a força de resistência ao movimento resultante da interação dos corpos com o meio na qual estão inseridos. Tem sentido contrário ao sentido do movimento e é sempre paralela à superfície. Na figura abaixo a gente consegue perceber isso. A caixa está sofrendo um movimento e a força de atrito é justamente ao contrário deste movimento e sempre paralela à superfície. Quando o corpo pressionado sobre uma superfície sofre a ação de uma força F, na tentativa de fazer o corpo deslizar, podem ocorrer as seguintes situações: o corpo não está em movimento e o corpo está em movimento. O corpo não está em movimento. Chamamos a força de resistência de atrito estático, enquanto o corpo não está em movimento. Fe, então, é igual a coeficiente estático vezes a minha normal. E quando o corpo está em movimento, durante o movimento chamamos a força de resistência de atrito cinética e sua intensidade é menor que a força de atrito estática máxima. Então, minha força de atrito cinético é igual ao meu coeficiente cinético vezes a minha normal. Vamos para um exercício de atrito. Então, um trenó está em repouso sobre uma superfície de neve, como mostra a figura. O coeficiente de atrito estático é de 0,30 e a massa total do trenó e dos passageiros é igual a 65 kg. Qual o módulo da força horizontal máxima a ser aplicada sobre o trenó quando da iminência do movimento? Então, pessoal, aqui a gente já percebe alguma coisa. O trenó não está em movimento e ele quer saber o módulo da força horizontal máxima a ser aplicada sobre o trenó. Então, o coeficiente de atrito é estático, então já temos um dado que é 0,30 e a massa é 65 kg. Então, interpretamos a situação. Vamos fazer o diagrama de forças, para o corpo. Então, seria o primeiro diagrama de força ali, o Fe. Temos 4 forças: o atrito, Fe, a normal, a força e o peso. Então, o somatório de forças no eixo y é igual a minha massa vezes a aceleração. No eixo y temos duas forças, N menos P igual a 0. O trenó não está se deslocando no eixo y. Concluímos então que N igual a P. E P, como é massa vezes a gravidade, então N igual a 65 vezes 9,8. E o meu N igual a 637 newtons. No eixo X temos a F, força F, e a força de atrito estático. Então, F menos Fe, que é igual, como o corpo não está se movendo, então, no meu eixo X é 0 também. Então, minha força é igual à minha força de atrito. E força de atrito é o quê? É o coeficiente estático vezes a minha normal. 0,30 vezes 637, temos uma força igual a 191,1 newtons. Seria isso, pessoal. Concluímos então a nossa videoaula sobre força e movimento. Até uma próxima.